Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de estudos aqui da nossa igreja, Escolha Viver. O objetivo dessa série é auxiliar você para que você possa, com a graça de Deus, ter uma vida melhor, ter uma vida mais plena em Cristo, ter uma vida que honre a Deus e que te gere plenitude na presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo para você. E hoje nós vamos apresentar um tema que é muito importante e que às vezes ele passa desapercebido nas nossas vidas. Nós vamos basear o estudo no Salmo de número 73. O tema é Escolha viver sem a inveja dos malfeitores. Escolha viver sem a inveja do homem mau. Escolha viver sem inveja daquilo que é errado. Nas próximas aulas, nos próximos episódios da nossa série, nós falaremos ainda sobre a questão da inveja com um pouco mais de detalhe. Mas hoje eu quero destacar um tipo específico de inveja. A inveja daquele que faz o mal e que aparentemente está prosperando, enquanto você, que talvez seja um cristão, você está passando por momentos de dificuldade. Essa realidade está presente em todo o texto da Bíblia e existe um salmo em especial que destaca isso com muita clareza. É o Salmo de número 73. Se você tiver uma Bíblia, eu quero convidar você a ler junto comigo, porque ela nos mostra o problema, ela nos mostra algumas características desse problema e nos mostra a solução para que a gente possa ter uma vida plena no Senhor. O Salmo começa, Salmo 73, dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Verso 3, pois eu tinha inveja dos ímpios, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios. O salmista, ele é muito claro e honesto ao dizer o seguinte: ele começa adorando a Deus, mas ele diz, olha, eu quase caí, eu quase me desviei. Por quê? Porque eu tive inveja do homem mau, eu tive inveja da prosperidade do homem ímpio, eu tive inveja porque a minha vida foi de sofrimento, enquanto a vida do ímpio, aparentemente tudo dava certo. E aí, ao longo do texto do Salmo 73, o autor desse salmo, Asaf, um cantor, alguém que trabalhava no culto a Deus, portanto, alguém que tinha um relacionamento com Deus, ele expressa aquilo que ele via na vida dos ímpios, na vida de pessoas que desonravam a Deus, zombavam a Deus, desvalorizavam a Deus, e aquilo que ele via na vida dele. E ele vai falar algumas características de pessoas que podem estar sendo contaminadas pela inveja dos homens maus. A primeira característica está nos versos 4, 5 e 6. É a ideia de achar que as pessoas que cometem pecado, que agem de forma imoral, que agem de forma promíscua, elas não têm problemas na vida. Então ele vai dizer, versos número 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba o cerca com um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão sempre inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes premem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Então, a primeira característica de alguém que está se deixando levar pela inveja do homem mau, da mulher má, de algo errado, é que você olha para a vida da pessoa que está com essa aparentemente boa vida e pensa que eles não têm problemas, dificuldades, problemas de saúde, questões emocionais, situações, ou seja, é como se eles não tivessem ignorando a Deus, desrespeitando a Deus, sendo cheio de soberba, de corrupção, de um monte de situações, mas eles estão bem. E ele vai falar sobre isso, versos 4, 5, 6 até o verso de número 11. Essa sensação talvez você esteja sentindo nesse momento, num contexto como o nosso, no nosso país.
onde você olha os jornais, olha as revistas, é corrupção, é violência, é imoralidade, é tragédia, e aparentemente essas pessoas que fazem isso, elas maltratam pessoas, elas humilham o pobre, elas desvalorizam os outros, elas desrespeitam, mas aparentemente a vida delas está muito boa. E aí o verso 11 vai dizer que, na interpretação do salmista, essas pessoas olham para Deus e dizem, Deus nem existe, e continuam vivendo como se Deus não existisse. E aí ele sente inveja. Por quê? Ele foca muito na vida do outro e não na sua própria vida. E aí qual é o ponto? Uma segunda característica disse que talvez você e eu possamos estar com essa inveja de um homem mau, de um desejo equivocado, é que a gente começa a olhar para a nossa vida e achar que não vale a pena servir a Deus. Veja aí, no verso de número 12 e 13, diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Então, esse é um salmista que expressa seu coração e mostra a verdade. Porque ele olha para a corrupção dos ímpios e ele olha para a sua vida. E ele vê o sofrimento que está acontecendo na sua vida, momentos difíceis, problemas talvez de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas na família. E ele olha e pensa assim, olha, acho que não valeu a pena. Acho que não valeu a pena servir a Deus. Acho que não valeu a pena buscar o Senhor, escolher obedecer, escolher o caminho da santidade. Talvez você, nesse momento, esteja sentindo isso. Ou talvez você conheça alguém, parente seu, amigo seu da sua igreja, que está nessa sensação. Ou talvez você seja um crente e que você está lutando com essas emoções dentro de você. Você é um cristão, você tenta buscar o Senhor, você serve, mas você olha a sua vida, você olha a vida das pessoas ao redor e talvez você não tenha coragem de admitir para você mesmo que no fundo você tem perguntado para Deus, será que valeu a pena? Eu quero dizer para você que essa sensação ela não é incomum aos crentes. E o texto bíblico nos mostra que talvez isso seja mais comum do que você possa imaginar. E aí, o ponto é, o que você vai fazer com essa emoção? Você vai se deixar capitular pela inveja do mal e se tornar um homem mau? Você vai se deixar levar por isso e também partir para o pecado e abandonar a Deus? Ou você vai escolher servir ao Senhor? Então, eu quero mostrar nesse episódio dessa série hoje que, cristãos podem sentir inveja. E sentir inveja de homens maus. Sentir inveja porque eles estão prosperando e você não. Sentir inveja porque eles estão avançando e você não. E como é que você percebe que isso está acontecendo? Quando você olha muito para a vida dos outros e você olha querendo a vida dos outros. Ou você vê o erro deles, mas você vê também a prosperidade deles e você queria a prosperidade deles. Quando você começa a duvidar de servir ao Senhor e de continuar perseverando no Senhor. E uma terceira coisa é quando você se agita dentro de você e acha que não vale a pena continuar com Cristo. Verso de número 16, ele diz, quando pensava em entender isso, entender essa realidade da vida, foi para mim muito doloroso. E aqui é um ponto importante. Porque se você está passando por um momento como esse, você precisa decidir se você vai continuar servindo a Deus ou se você vai abandonar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas veem isso e pensam, então, eu vou ser ímpio, eu vou prosperar e está tudo certo para mim. Deus está dizendo, não é esse o caminho. Não é essa forma. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então, se você está com essa realidade na sua vida hoje, o texto nos ensina o que fazer. Ele nos mostra como nós devemos reagir a essa realidade. Está no verso de número 17 e diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Certamente, ele falando para Deus, tu os puseste em lugares escondidos, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores.
como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Me guiará com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Qual é o caminho para a gente sair dessa espiral ruim de inveja do mal? O texto mostra, a primeira coisa, nós precisamos ir ao Senhor. Nós precisamos entender que a vida sem Deus vai nos gerar inveja, vai nos gerar erro, vai nos gerar uma série de problemas. Veja no verso de número 17 que ele diz, olha, eu estava com todas essas emoções até que eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei na presença do Senhor, eu vi o fim deles. Eu entendi que essa aparente prosperidade deles vai passar, porque eles não estão firmados no Senhor. Isso, um dia, vai ser usado pelo Senhor como instrumento de juízo na vida deles. Eu entendi que o Senhor é mais importante. E esse é um ponto importante porque, não poucas vezes, nós não estamos no Senhor por causa do Senhor. Estamos com o Senhor por causa das coisas que Ele nos dá. E momentos como esse, de sofrimento, muitas vezes revelam no nosso coração se de fato estamos próximos de Deus ou apenas das coisas que Ele oferece. Então, o verso 17 diz, qual a primeira coisa? Se você está com o coração assim, primeira coisa, vá à presença de Deus. E aqui é muito importante porque em tempos de sofrimento, você e eu somos tentados a não nos aproximarmos de Deus. Ao contrário, somos tentados a nos afastar dele. Então as pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de ir no culto, deixam de continuar lutando para combater pecados nas suas vidas. Quando o chamado de Deus é exatamente o contrário. Aproxime-se mais de Deus, busque mais o Senhor, assuma a realidade que nem sempre você vai buscar ao Senhor plenamente alegre, plenamente feliz e tudo bem. O importante é que você veio no culto, o importante é que você está assistindo essa aula, o importante é que você está lendo a palavra de Deus e Deus vai se manifestar na sua vida. Essa é a primeira realidade. Em tempos de inveja dos maus, em tempos de perplexidade com a vida, em tempos de quando você olha e não sabe o que fazer, continue buscando a presença de Deus. Busque a presença de Deus cada dia mais e mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: olhe para o Senhor e não para o ímpio. Olhe para o Senhor e não para o ímpio. O verso 18, 19 e o verso de número 20, ele vai dizer, olha, quando eu estive na presença de Deus, então eu percebi quem Deus é, o que Deus faz, o quão grande é o Senhor. E o problema é que muitas vezes os nossos olhos estão aqui e não olhamos para Deus. Então, é buscar a Deus e olhar para o quão grande Deus é. Por isso que a doutrina é importante. Por isso que estudar a Bíblia é tão importante. Por isso que aprender das promessas de Deus é tão importante. Por isso que estudar sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus é tão importante. Porque quando você estuda acerca de quem Jesus é, quem Deus é, o que o Espírito Santo é, Deus Pai eterno, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando você entende isso, você vê o quão grande é o Senhor. E aí, as coisas deste mundo ganham seu valor correto, um valor menor do que deveriam ser. Existe um hino antigo que diz mais ou menos assim: volte-se os seus olhos para Cristo e veja sua face de amor. E aí, estranhamente, o texto vai dizer, você vai perceber que as coisas desse mundo, as dores desse mundo, o impacto desse mundo vão diminuindo à medida que você olha para a beleza e para a graça de Cristo. Então, o segundo caminho para a gente se livrar dessa inveja do homem mau, para que Deus trabalhe na gente, é olhar para Deus e ver o quão grande Ele é.
E aí, se você não lê sua Bíblia, se você não ora, se você não está presente nos cultos da sua igreja, se você não assiste a séries de estudos que a sua igreja está fornecendo ou que outras igrejas fornecem, você não vai experimentar isso. E você vai correr o risco de ter o seu coração corroído pela amargura, pela inveja, pelo ódio, pelo rancor e se afastar de Deus. E vai sofrer na sua carne as consequências de uma vida de pecado. Então, o primeiro caminho para você se livrar disso é buscar a presença de Deus. O segundo, olhar para a grandeza de Deus. E o terceiro é assumir a sua realidade do seu pecado. Porque, veja, isso é um pecado. Ter inveja do homem mau é um pecado. Porque você está dizendo que tudo bem ser o homem mau. Então ele vai dizer, versos 21 e 22, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu tenho que admitir, eu tive inveja. Eu tenho que admitir, eu errei, eu desejei o mal. Qual é o grande problema e que é muito comum em comunidades religiosas? As pessoas fingem. As pessoas fingem que não tem problema, as pessoas fingem que não tem inveja, as pessoas fingem que não tem problema nenhum na vida. Mas por dentro, o coração está todo arrebentado. Deus olha seu coração e Ele sabe que esse não é um caminho sábio. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende dos seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Então você precisa confessar o seu pecado ao Senhor. E assumir, eu estou com inveja de fulano, estou com raiva de cicrano, estou com amargura de cicrano, eu quero bater no outra pessoa. Porque isso não é uma demonstração de carnalidade. Isso é uma demonstração de alguém que quer verdadeiramente ter uma relação boa com Deus. Porque a pessoa que não quer ter uma relação séria com Jesus, ela finge que é uma boa pessoinha, ela faz as atividades da igreja, mas por dentro o coração está horrível. Deus se importa com o seu coração e Deus sabe como está o seu coração. Portanto, não adianta fingir para Ele. E o salmista mostra isso. Olha, versos 21 e 22. Meu coração se azedou. Talvez você esteja aí e conheça alguém que o coração dessa pessoa se azedou. Foram tantos sofrimentos da vida que a vida amargurou, azedou a vida dessa pessoa. Ela precisa ir para Jesus. Você pode ser um instrumento para isso. Talvez você seja essa pessoa. Hoje é dia de confessar esse pecado, admitir a inveja dos ímpios e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Esse é o terceiro ponto. Lembre, primeiro, buscar a presença de Deus, continuar buscando. Lembrar o quão grande Deus é. Confessar o seu pecado. E quarto ponto, lembrar o que Deus fez e faz por você. Veja aí o verso de número 23. Todavia estou contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Veja o que o salmista está dizendo. Ele percebe a realidade, percebe essas pessoas que aparentemente estão muito boas, elas estão caminhando por um caminho de juízo. Deus é justo, Deus é Senhor e no tempo dele, Ele haverá de trazer justiça à terra. Mas ele falando, o salmista, eu tenho o Senhor do meu lado. Ele olha para o passado e vê tudo aquilo que Deus fez para ele. Ele olha para o presente e vê como é que Deus tem cuidado dele. Ele olha para o futuro com esperança, porque ele sabe que quando os seus olhos fecharem aqui, ele será recebido na glória pelo Senhor. É essa segurança que você verdadeiramente é um cristão. Não um membro da igreja, mas um cristão verdadeiramente. Essa esperança que você tem. Porque Jesus ressuscitou, está vivo, é Senhor eterno. E você está na presença de Cristo. Nada o separará do amor dele. E por causa disso, ele pode ter confiança na vida. E dizer, olha, meu coração, os meus pés desfalecem. Meu coração fraqueja. Mas Deus é minha fortaleza. Eu vou adiante. E ele termina, verso de número 27 e 28. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Esse é o último passo. Decidir, recomeçar e confiar no Senhor. Buscar a presença de Deus, ver como Deus é grande, confessar o seu pecado,
olhar para a sua vida e ver a mão de Deus nela, passado, presente e futuro, e recomissionar a sua vida, olhando com confiança para aquilo que o Senhor tem para você. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que, se você hoje está aqui e você conhece alguém que está com inveja do homem ímpio, do homem mau, do homem promíscuo, do homem pecador, envie esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo, apresente esse vídeo. Ou apresente o Salmo, leia o Salmo, estude esse Salmo 73. Se esse é o seu caso, eu peço que Deus te abençoe e que Ele trabalhe no seu coração para que você possa viver sem amargura na vida, sem inveja do homem mau, sem inveja daquele que está pecando, desrespeitando, desonrando a Deus, sendo imoral, sendo promíscuo, e que aparentemente a vida dele ou dela está muito boa, aparentemente está tudo certo. Olhe para você e veja: Senhor, eu amargurei, eu azedei. Porque talvez, veja, às vezes você está fazendo isso porque talvez você esteja pensando muito em você e não em Deus. Porque será que se esse ímpio estivesse prosperando, mas você estivesse bem, você estaria desse jeito? Será que você está preocupado com a glória de Deus e o ímpio que está pecando e desrespeitando a Deus? Ou você está só chateado porque você não está se dando bem? Isso tudo a gente resolve no altar, na presença de Deus, em santidade, em comunhão, confessando o nosso pecado e confiando no Senhor. E a maior prova disso é que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Morreu por nós. Ressuscitou dentre os mortos, está vivo para sempre. E aquele que recebe verdadeiramente Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a vida toda aqui na presença de Deus. E quando morrer, ele não morre, porque ele estará na presença de Deus eternamente e será recebido na glória, como o salmista disse no Salmo 73, verso 25. Nós temos uma esperança eterna para hoje, para o futuro e para a vida eterna. Por isso, a gente tem consciência e a gente pode viver sem inveja do homem mau. Eu peço a Deus que você escolha viver dessa forma. Escolha viver sem inveja do homem mau, desse mundo mau, confiando que o Senhor tem cuidado de você. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.